to this church spiritual, the bride, Abraham, that wasn't in Sodom to begin with. Agora, houve um que veio à igreja espiritual, a noiva, Abraão, que para começar não foi a Sodoma. Watch what he did. Vejam o que ele fez. He never done no preaching like they did. Ele nunca fez pregação alguma como eles fizeram. He taught them, Ele os ensinou, but then he done a sign before. então ele fez um sinal diante deles. He done the Messiah sign. Ele fez o sinal messiânico. He had his back turned to the tent. E ele estava de costas voltadas para a tenda. And he said, Abraham, E ele disse, Abraão. I remember his actual name a few days before that was Abram. Agora lembrem-se que seu nome verdadeiro, poucos dias antes disto, era Abrão. But it says, Abraham, where is your wife? S-A-R-A-H. Porém ele disse, Abraão, onde está sua esposa? S-A-R-A. A few days before that was called S-A-R-R-A. Poucos dias antes ela se chamava S-A-R-A-I. Abraham said, she's in the tent behind you. Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti. And he said, Abraham, I. There's your personal pronoun there. E ele disse, Abraão, eu. Aí está o seu pronome pessoal novamente. I am going to visit you according to the promise that I made you. Eu vou te visitar de acordo com a promessa que eu te tenho feito. You see who it was? Veja você quem era. A man with dust on his clothes, eating the meat of a calf and drinking the milk from the cow, and eating cornbread. Vem, um homem com barro em suas roupas, comendo carne de uma novilha e bebendo leite de uma vaca e comendo pão de milho. Sim, Senhor. God, Elohim, Deus, Elohim, manifested in flesh. manifestado em carne, Promised in the last days to manifest himself in flesh again. prometeu nos últimos dias manifestar-se em carne novamente. Notice, Observe, Abraham, where is your wife Sarah? Abraão, onde está sua esposa Sara? She's in the tent behind you. Said, I'm going to visit you. Ela está na tenda atrás de ti. Ele disse, eu vou te visitar. And the lady, of course, being 100 years old, E a senhora, naturalmente, estando com 100 anos de idade, she kind of laughed up her sleeve. Back in the tent now, behind the curtains in the tent. ela como que riu consigo mesma. Atrás na tenda agora, atrás das cortinas na tenda. She said, me an old woman. Ela disse, eu, uma mulher já envelhecida? Well, it ceased to be them husband and wife for years. Ora, aquilo já havia cessado entre eles como esposo e esposa por anos. Because he was 100 years old and she was 90. Vocês sabem, porque ele estava com 100 anos de idade e ela estava com 90. Said, that will never happen. Ela disse, isto jamais acontecerá. And he said, why did she laugh? E ele disse, por que ela riu? With his back turned to the tent. Oh, com suas costas viradas para a tenda. Why did she laugh, saying, how can these things be? Por que ela riu, dizendo, como podem ser estas coisas? See? He showed him a sign. Vejam, ele lhes mostrou um sinal. Now he promises that this will repeat at the end time. Agora, ele nos prometeu que isso se repetiria no tempo do fim. Again. Outra vez. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 3, verso 14.
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mais uma vez nós te rendemos graça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E esta misericórdia que foi estendida para nós através da revelação da palavra, revelação dos selos, manifesta-te a nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A revelação mais importante da deidade. Muito bem, vamos prosseguir pensando numa revelação, o que é muito importante, e o profeta mostra que é a revelação mais importante da deidade. As pessoas podem ter muitas revelações importantes, mas se não tiver aquela que é mais importante, o que adiantaria se conhecêssemos os trovões e crêssemos que ele é 2, 3? O que adiantaria? Então, não adiantaria conhecer novo nome. Como você vai conhecer novo nome crendo que ele é 2, 3? Se ele é 2, 3, então não é novo nome, são novos nomes. Teria que ser. E não poderia ser o nome, teria que ser os nomes. Então vale a pena a gente conhecer a revelação mais importante da deidade. Bom, se você quer completar o pensamento, mas qual é esta revelação mais importante da deidade? Jesus é Deus. Que coisa, mas isso é importante? A revelação mais importante da deidade. A irmã Brana vem dizer: Jesus é Deus. Porque as pessoas não conseguem ver. Se ele é Deus, então é um nome só, Jesus, não tem outro, porque ele é Deus. Se Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Se Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo. Olha, como as pessoas vão ter dificuldade para poder conhecer a revelação mais importante da deidade. Jesus é Deus. Então ele tem que manifestar, e por suas manifestações ele é conhecido como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o interessante é que o nome dele, o mais importante, que o nome deste Deus é Senhor Jesus Cristo. Isto é, o nome. Por isso, se as pessoas dizem ter a revelação da deidade e crê que ele é 2, então eles não podem chamar deidade. Se o Pai é um e o Filho é outro, eles não poderiam chamá-lo de deidade. Teria que ser dualidade.
a revelação mais importante da dualidade. Assim como os trinitarianos, é a revelação mais importante da trindade. Mas o irmão Branham veio e pregou a revelação mais importante da deidade. Então, esta revelação é conhecer que Jesus é Deus. Não é conhecer que Jesus é homem apenas. É conhecer que Ele é Deus. Eu poderia ir mais à frente um pouquinho. A revelação mais importante da deidade no entardecer. Qual a revelação mais importante? Eu sei que nós diríamos os trovões, o novo nome. Qual a revelação mais importante da deidade no entardecer? No amanhecer foi Jesus, a revelação mais importante da deidade. Foi Jesus. Mas no entardecer, deveríamos conhecer o seu novo nome. Então, deveríamos conhecer a revelação mais importante da deidade no entardecer. Branham foi Deus encarnado. Essa é a revelação mais importante da deidade para o tempo em que vivemos. Agora, isso é revelado dentro do ministério da noiva. Esta revelação está aí, porque ela comeu o livrinho, e comendo o livrinho ela vai ter uma profecia deste livro, e ela não pode professar, nem profetizar, que Deus é dois. Ela não pode profetizar que Deus é três. Ela não pode profetizar que é só Jesus e não tem nada a ver mais com o Pai, com o Espírito Santo. Ela não pode fazer essa profecia, porque ela tem que ter a profecia certa, porque ela comeu o livro certo. Ela comeu o livro revelado. Quem comeu o livro, a palavra Jesus, quando chegou no batismo, o que precisava para perdão dos pecados, eles então provaram que eles tinham a revelação mais importante daquele tempo. Gente, quem é que tem a revelação mais importante? Foi Pedro ou as assembleias? Foi Pedro ou os pentecostais de hoje? Bom, os pentecostais não estão na Bíblia, as assembleias também não estão na Bíblia. Os tabernáculos também não estão na Bíblia. Mas quem é que tem a revelação mais importante da deidade no amanhecer? Lá no leste, o nascer do sol. Quem teve a revelação foi Pedro. Ele teve a revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não estava dizendo, tu és o Cristo e mais um Deus vivo. Era o Filho porque era o corpo do Deus vivo. Filho é corpo do Deus vivo. Por isso que ele é filho. Ele é o corpo, a manifestação desse Deus. Então, quando eu vejo a revelação mais importante da deidade no amanhecer, o nome que dá cura, o nome que dá perdão, por isso é o único nome que se batiza. O nome de William Branham não perdoa pecado. Isso você tem que ter clareza de fé. Por isso o nome de William Branham não é usado em batismo nas águas, porque ele não dá perdão de pecados. O nome de William Branham te dá revelação de trovões. É para isto que é o nome William Branham. É para te dar revelação. O que o nome Jesus não podia fazer no amanhecer. Porque não se necessitava de fé para rapto no amanhecer. Se necessita de fé para rapto no entardecer. Então,
o que Jesus não podia dar no amanhecer, Deus, a deidade no amanhecer. Você diz, mas que diferença tem Jesus e Brana? A diferença que tem é que Jesus está em Brana. Se você quiser ver Jesus, olhe em Brana. Essa é a diferença. Mas como pode? É a única forma. Eu sempre gosto de repetir isso. O irmão Brana diz: ele não tem outras mãos senão as minhas e as tuas. Será que o irmão Brana está mentindo? Ele não tem outras mãos senão as minhas e as tuas. É tão importante que quando Jesus está em Brana, Deus não tem outras mãos senão a de Brana. Agora, se Jesus está em mim e em você, Deus não tem outras mãos senão a do Osmar e a sua. Deus não tem outras mãos. Por quê? Isto é agora, já quase no alvorecer de um novo dia. Teria que vir isto para você tomar conhecimento desta revelação mais importante. Por isso as pessoas que esperam arrebatamento e não têm a revelação mais importante, elas não irão. Eu não estou aqui para dizer que eu vou. Eu estou para te dizer que quem não tem a revelação mais importante, que Jesus é Deus, não que Jesus é um e o Pai é outro, que Jesus é Deus. Irmão Brana chega a mostrar, na era de Éfeso, ele mostra, ele andou sozinho no meio da igreja. Não havia nenhuma mãe, nenhum pai com ele. Não havia mais ninguém com ele. Ele sozinho andou, porque Deus é sozinho. Você tem medo de sozinho? Deus é sozinho. O eleito é sozinho. Você espera um grupo de gente crer para poder você se animar? Não, Deus é sozinho. Se você é de Deus, você crê sozinho. Não tem mais ninguém que crê igual a você. Chega até o ponto de pensar, meu Deus, mas só eu? Tem tanta gente aí melhor do que eu. Aí você tem que ouvir Deus falar, nós andamos juntos. Nós andamos sozinhos. É eu e você. Tem mais ninguém com você. Não tem marido, não tem mulher, não tem filhos, não tem nada. É eu e Deus. É você e Deus. É a noiva e Deus. Não tem cunhado, não tem sogro, não tem sogra. Se tivesse, ia dar uma brigaiada. Porque a Bíblia já mostra que a nora discute com a sogra com a nora. Não fala muito do genro, não. A gente tem que ser Bíblia, né, irmãos? A Bíblia não diz assim, o genro briga com o sogro. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que a nora é com a sogra. E vai discutir com Deus se você quiser. Vai ter problema com Deus você, mas essa é a verdade. É a nora e a sogra que não dá para combinar. É difícil. Aí você olha lá atrás no Velho Testamento, você encontra uma sogra e uma nora andando junto. O teu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, aonde tu fores irei eu. Agora, irmão Brana diz que aquela Ruth é esta noiva hoje. É essa daqui. Porque ela não tem problema com sogra. Se a Ruth não teve problema tendo sogra, muito menos tem essa noiva, porque ela não tem sogra. Ela não tem nenhum problema. A Ruth não teve. Como que eu vou ter problema? A Ruth tendo sogra, não teve problema com a sogra. Pedro tendo sogra, pediu para Jesus orar para a sogra. E não é para morrer, não. Que tem mais que falar, Jesus, ora para minha sogra, meu senhor sabe, fala que ela vai embora logo, senhor. Está atrapalhando a minha vida. Não, Pedro pediu oração para a sogra, para ela ser abençoada.
Então, se lá Pedro tinha uma sogra, deu certo com a sogra, Ruth tinha uma sogra e deu certo com a sogra, e a noiva que não tem sogra? Ela tem que dar certo com a palavra. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é tanto pai como mãe. Você pode não entender, mas Deus já fez o homem lá no princípio igual ele, depois tirou a mulher do homem. E para Deus fazer isso consigo mesmo, Deus teve que vir e nascer de mulher, para fazer isso consigo mesmo, para tirar nós dele, e para fazer o seu trabalho de redenção, que ninguém podia nos comprar, porque não éramos do diabo, não éramos dos anjos, nós éramos de Deus. Ninguém podia pagar o preço, senão Deus, o qual era o nosso marido, já no espiritual. Aí quando nós aceitamos a palavra, essa palavra nos domina, ela nos governa, ela nos orienta, porque isso é meio difícil, é porque as mulheres verdadeiramente cristãs não têm muito problema com a Bíblia para calçar, para vestir, para deixar o cabelo crescer, para usar roupa de mulher ao invés de usar calça esporte. Por que a verdadeira cristã, ela não tem problema com a Bíblia? Porque ela, essa cristã, é a única que vai para o céu, é a única que vai ser arrebatada. Essas cristãs, vocês me desculpem, mas eu tenho que falar o que é. Essas cristãs não têm problema com salto alto, elas não usam. Porque elas pertencem a esta Bíblia. E as filhas de Sião somos nós. E as filhas de Sião não têm esse problema, porque elas e a Bíblia é uma coisa só. Elas não chocam com a Bíblia. Quando nossos pensamentos chocam com a Bíblia, nós estamos em problema, é com a Bíblia. Quando a mulher choca, a mulher cristã choca com o marido cristão, ela não está em problema com o marido, ela está em problema com a Bíblia. Quando o marido não ama a mulher e quer sová-la, ele não tem problema com a mulher, ele tem problema com a Bíblia. E depois com a lei. A lei pega também, te leva o marido que gosta de sovar a mulher, leva lá para uma doutora delegada e ela solve ele também. Chama ele de todos nomes santos. E ela chega até a dizer: por que você não bate em mim? Aí o machão murchou. Não, essa é a verdade. Essa é a verdade. É amar. O marido é amar. Quando ele não ama a mulher, ele não está prejudicando a mulher, está prejudicando a Bíblia. Quando a mulher não ouve o marido verdadeiramente cristão, ela não está em choque com o marido. A gente pensa que ela está. Ela não está, ela está em choque com a Bíblia. Quando a igreja não ama a palavra, a igreja não está em choque comigo, ela está em choque com a Bíblia, com a palavra. Quando o povo da mensagem está em choque com o que William Branham falou, eles não estão em choque com William Branham, eles estão em choque com Deus. A revelação mais importante da deidade no amanhecer, Jesus é Deus. A revelação mais importante da deidade no entardecer, Branham é Deus. A revelação mais importante da deidade no amanhecer, o nome Jesus, para salvação, cura divina, batismo, perdão, tudo está no nome de Jesus. Mas fé para rapto, a revelação mais importante está no entardecer.
O amanhecer te trouxe para o entardecer. E diz William Branham, e você sabe que é verdade, o sol do amanhecer é o mesmo da tarde. O que ele fez? Ele só mudou de corpo. No amanhecer, ele teve um corpo Jesus. No entardecer, ele teve o corpo Branham. No amanhecer, ele teve o nome de salvação, de perdão, de batismo nas águas. No entardecer, ele teve o nome de trovões, de fé para rápido. Um novo nome. No amanhecer, ele veio com o Iá. No entardecer, ele veio com HM. Tem diferença? Tem. E é o mesmo Deus. Deus não muda. O mesmo Deus que falou com Adão, aquele mesmo Deus falou com os crentes, chamado Jesus. Era o mesmo Deus que falou com Adão. Adão, Adão. Aquele mesmo Deus que deu a ceia para Abraão, chamado Melquisedeque. Agora ele estava ali em carne, era o mesmo, não muda, é o mesmo Deus. Ele simplesmente sai de uma teofania para um corpo que sangra para poder morrer e nos salvar, nos comprar, pagar o preço, comprar de volta. E agora no entardecer, ele não tinha que comprar de volta, ele já comprou. Ele não tinha que pagar preço, ele já pagou no Calvário. No entardecer, ele só tinha que ter novo nome que dá fé para o rápido. Nós vamos falar, aqueles judeus malvados, olha o que eles fizeram com Jesus, mataram Jesus. Se eu encontrar um judeu desse, ele vai ver comigo. Esse foi no amanhecer. Agora você tem que encontrar, é hora que você vai, se eu encontrar com um gentil também, esse gentil pervertido da América do Norte, dos Estados Unidos, que rejeitou Deus em carne e chamou de Beuzebu, que rejeitou Deus em carne por não ver que ele era a deidade em carne humana. Deus estava em carne humana, só que ele estava com um novo nome, HAM. Ele não veio mais no Iá, no El. Agora ele veio no HM, é no Branham. Agora é novo nome. Ele veio no Iá para te salvar. O El veio no Iá para te salvar. O Iá veio no El para te salvar. Mas para poder te dar fé para rápido, o Iá, o Elohim, veio no HM para te revelar. Amém. A gente pensa em pregar uma coisa, você já viu, né? A mensagem ela é muito rica, principalmente depois de uma revelação desta. Certo? Deus ajude cada um que está enfrentando os problemas. Pessoa simples, humilde. Eu recebi o telefonema de um pastor de Jaíba, Minas Gerais, e ele está sofrendo por causa dessa palavra. Começou a crer em Branham faz 8 meses. Que ele descobriu, vai agora descobrir. E eu creio, e eu sei que isso é verdade. É interessante, por que ele não foi em outras fontes já? O homem é sincero. Por que ele não foi em outras fontes? Por que ele não foi na fonte da primeira e segunda etapa primeiro? Ele veio direto já nessa fonte. Eu achei até difícil ter que dar tudo que eu tenho para ele. Mas já dei de batismo a novo nome. Isso há quase 8 meses atrás. E agora ele me ligou novamente. Não tem jeito. É verdade. A gente viveu enganado. É bom isso daí. A pessoa, mas eu estou sozinho. Batizei uma meia dúzia aqui, tem mais uns para batizar. Mas a igrejinha que eu tinha, muitos já foram embora. E só está me chamando de louco, mas é isso mesmo. Deus sempre foi um louco. Deus sempre foi nos dias de João Batista, que Deus era um louco. Um homem que comia diferente dos outros, vestia diferente dos outros.
ao invés de ir lá no aposento do rei e pedir um terreno, dinheiro para construção, ele foi lá e diz: não te é lícito possuir a mulher de seu irmão. Um homem desse é uma mensagem louca. Não é Deus naquele dia, é Deus que toma o homem, porque o homem em si não tem coragem, mas Deus entra nele e faz daquele homem corajoso, que os outros pensam que tem uma coragem tremenda. Talvez ele está até tremendo, mas Deus falou para ele: vai lá e fala. O homem tem que ir lá e falar. O homem vai e fala. Não é questão no físico, não. Talvez você não tenha aquela coragem. Se eu contar minha infância para você, você ri. Medroso desde a infância. Deus é que eu conheço por menino. Tinha medo de tudo, medo de assombração. E deitava na cama e já sentia medo. E gritava minha mãe e meu pai. Eles tinham que correr lá, eu com medo. E aí depois Deus me põe uma mensagem do profeta na mão e que valentia eu tenho. Se eu conto que eu fui de criança até hoje. Porque eu tenho coragem de ir lá para o mato, pousar no mato, que nem o irmão Brano aí. Alguém diz: se você tiver espírito de Elias, você vai lá para o mato. Eu falei: então eu não tenho. Então eu não tenho, porque eu não tenho espírito de Elias para isso. Eu tenho espírito de Elias para comer livro. Eu como livro, profetizo outra vez. Também não é aquela coragem, não. É que não tem jeito de falar outra coisa. Creu ou não, e eu estou pregando, eu estou crendo. E nós temos que pregar isso. Não é questão de valentia nossa, não. Quem crê numa mensagem dessa não é valente. Eu vejo que Deus pega cada um, que nem eu. Só gente medrosa. Então a hora que a coisa é feita, a gente nem pode fazer: você viu? Viu o que eu fiz? O valente sempre peito assim: você viu? E o que vier vai ver comigo. Mas o outro que não tem valentia, ele diz: você viu? Foi a graça de Deus. Se fosse um irmão de Davi, podia dizer: você viu? Eu sou fulano de tal. Mas como foi o Davi? Eu? Davi não valia nada para isso. Desprezado por todo mundo, por seus irmãos, e nem tinha tamanho para a guerra. Só servia para carregar boia. Aí Deus pega um homem desse, um menino desse, e desafia um gigante. A maior loucura do dia. Os irmãos estavam tremendo para ele. Eu nunca vi aquele irmãozinho nosso. Você viu o que ele fez? Desafiou o gigante. Outro podia dizer: mas também, olha com quem que ele vai casar. Se ele vencer o gigante, o Saul diz que vai dar a filha. E aí, como as pessoas ficam tudo engodado com aquilo, filha do Saul, filho de profeta, filho de pastor. Com quem você vai casar? Filho de pastor. Você acha que é grande coisa? Precisa ver se está convertido mesmo. Filha de pastor. Precisa ver se está convertida mesmo. Você pensa que é grande coisa casar com filho de pastor, filho de profeta, filho de Saul, filho de rei? Davi não fez aquilo pelo casamento. Davi fez aquilo por Deus. Davi sabia. Não importa o que ela vai fazer. E depois que ele casou com ela, ela criticou dele, porque ele dançou na frente da arca. E ela dizia assim: meu pai não faz uma coisa dessa, um papelão desse daí. Meu pai não faz diante do povo. Meu pai é o Saul, meu pai é o filho de Quis, meu pai é o inteligente, meu pai é o teólogo. Ele não faz isso. Mas Davi diz: você está achando muito? Vou fazer mais amanhã. Amanhã eu vou dançar mais ainda. Se é por causa da presença de Deus, eu faço de tudo. Davi fazia de tudo. Matou o gigante, dançou na frente do povo. E aquilo parecia baixaria. Esse negócio dessa dança sexual, de um encostando no outro sexualmente, não. Não é essa dança que Davi dançou, não. Os outros falam: vamos dançar porque Davi dançou. Por que você não dança que nem Davi dançou na hora que a arca estava chegando? E por que você não dança a hora que Davi dançou, que a morte de um grande companheiro dele, um grande colega dele? Você tem que entender a hora da dança.
Uma hora ele dança com vitória, a outra hora ele dança porque ele quis fazer uma obra para Deus fora da sua vontade. E dançou também. Tem hora que a gente dança mesmo. É assim. Agora os crentes gostam. Vamos dançar, irmãos. Vamos dançar porque a Bíblia diz que Davi dançou. Vamos dançar. Certo? Eles nunca entendem o que a Bíblia está fazendo com aquilo. Eles nunca querem aquele tipo de dança, nem aquela dança que os antigos tinham, que dançava mais honesto, vestia honestamente e dançava um longe do outro. Hoje não, o negócio tem que ser grudado. O negócio aí já está bem ligado. Ninguém quer saber dessa dança de longe, não. O negócio é encostar. De primeiro as mulheres punham a roupa e os homens também, tudo de terno para dançar. Tudo bem, hoje as mulheres tiram a roupa. Bom, pastor, mas não é em toda dança. A maioria das danças, quando não tira, está querendo tirar. É um tipo de coisa que se faz baseado até na Bíblia. E tem gente que baseado na Bíblia, homens baseados na Bíblia, diz, Abraão teve uma mulher, depois casou com outra, o Jacó teve 2 mulheres, concubinas, então eles querem arrumar também. Matar gigante ninguém quer matar. Mas arrumar mais do que uma mulher que não dá conta de tratar de uma mulher. Porque hoje eu vou te falar, com esse salário que ganha, e mulher tanto que gosta de coisa boa, não aguenta tratar de uma mulher que é mais do que uma. Por isso que tem países que eles podem casar, mas tem que ter com que sustentar. Tem que sustentar. É do jeito que está, não adianta nada. Casar só por casar não vai funcionar, tem que sustentar. Então, você não tem que olhar na Bíblia de um lado, tem uns que já são doentes mesmo. Davi teve 500, Salomão teve 1000, aí eles não param de ter mulher também, baseado na Bíblia, e tudo errado. A Bíblia não era feita desse jeito. Os da Bíblia foi feito diferente, porque foi feito para tipo. Aquele homem, o Salomão, ele podia ter 1000, mas aquelas 1000 não podia ter mais nenhum. Era tipo de Cristo, que é um Cristo com milhares de membros como nós e outros. É um Cristo só, mas milhares de pessoas. Lá era o sexual com Salomão. Cristo aqui é o espiritual, é a revelação. Milhares de pessoas, mas um Cristo só. Agora você ainda tem 2, 3 deuses, está tudo errado. Bem, vamos prosseguir aqui. A revelação mais importante da deidade. Jesus é Deus. Tem muita coisa para ler. Vamos ver se eu dou conta de ler aqui no parágrafo 43 da Era de Laodiceia, e é o 56, que está o título dessa mensagem, a revelação mais importante da deidade. Jesus Cristo é Deus. 56 de Laodiceia. Mas o 43 de Laodiceia diz: antes de concluir esta parte que tem que ver com o mensageiro à Era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses 2 pensamentos. Em primeiro lugar, esta era terá um só profeta mensageiro. Apocalipse 10:7 diz: quando ele, singular, começar a tocar, nunca tem havido uma era em que Deus haja mandado a seu povo 2 profetas maiores ao mesmo tempo. Ele mandou a Enoque, só. Mandou a Noé, só. Mandou a Moisés, só. Só ele tinha a palavra, ainda que os outros também profetizaram. João Batista veio só. Agora, neste último dia, deve vir um profeta, não uma profetisa. Ainda que nesta era, entre todos aqueles que pretendem expor a palavra, o número de mulheres é maior do que o número de homens. E se até aqui já foi o número de mulheres maiores nos empregos, em todo lugar que você vai, a maioria é mulher. Daqui a pouco é mulher também. Nos postos de gasolina já tem muitas mulheres.
os homens vão ficar em casa lavando fralda. E as mulheres vão para o emprego, porque elas vão ter lugar. Elas estão tomando sua posição. É como a igreja, ela está tomando sua posição. É como a denominação está tomando sua posição. Você tem que ver. E essas coisas agora, este ano para frente, mas já foi dito que vai abrir um maior espaço ainda para as mulheres. Bom, se as mulheres vão trabalhar e tratar do lar, você já pensou? Que coisa, né? E aí elas vão ser o cabeça da casa. Por isso, o que elas ganham é para elas. Não vou dizer das cristãs, porque as cristãs ganham, coitadinha, dá tudo para o marido, depois pede até R$1 para chupar um picolé. Mas, olhando do outro lado, é tudo o contrário, tudo oposto. Elas ganham fazendo para si mesmo. Por quê? Há uma insegurança em tudo. Hoje a mulher casa, ela não tem segurança que vai morar com aquele homem até o fim da vida. E ele também não, então já só passa um contrato com ela, porque se não der certo, já rompe aquilo e passa para frente. O maior problema que se encontra entre esses casais hoje é filho. Se eles conseguirem não ter filhos, eles ainda conseguem muita coisa. Mas olha, a lei está apertando cada dia, que daqui a pouco, olha, largou da mulher, tem que dar, porque já tem que fazer isso daí, pela lei, tem uns que já têm ganhado o salário, já ganha o salário dele, ele largou dela, mas ela é a esposa dele, tem um salário dele, e quem vai poder tirar isso? E não é só quando os filhos têm certa idade, não. Aí daqui a pouco o homem que tem várias mulheres, acabou o dinheiro dele, acabou o salário dele, vai para uma, vai para outra, e ele só quer trocar de mulher. Daqui a pouco ele não tem nada nem para ele comer. O que ele ganha vai ter que sustentar as mulheres que ele tem, porque não consegue usar mais da Bíblia como é, não consegue casar e ir até que a morte o separe, nem ainda que vá a trancos e barrancos, mas vai até que a morte o separe. Temos que aprender isso. Não aprendemos isso lá atrás na denominação, mas depois que aceitamos a mensagem, precisamos aprender isso. Tínhamos que ter aprendido isso na primeira e segunda etapa, porque o povo não aprendeu e pastores não aprenderam. E vão trocando de mulheres. Nem eles aprenderam. Pensa bem o ministério deles, o povo deles, se aprendeu alguma coisa. Agora você vem para a terceira etapa, você pensa que a coisa vai ser diferente? Não, nós vamos ter também pastores não aprendendo também. Não aprende o que já deveria ter aprendido lá atrás, não aprende nem agora. E depois quer escapatória. Você tem que aprender uma coisa. A hora que nós vivemos é a pior hora, é a melhor e a pior. A melhor porque é a hora da revelação, a hora das maiores coisas de Deus dada ao seu povo, do novo nome, 7 trovões, 7 selos, sabemos de tudo. É a maior era, mas é a pior das eras também. Do outro lado que você vê a imoralidade, o quanto de igreja se levanta cada dia mais, sem a palavra, sem a luz da palavra, sem o ministério profético nela. Pensa que ministério profético, a irmã levantou e profetizou. Tem gente aí profetizando contra essa mensagem. E lá no dia do juízo você vai ver, porque eu vou te encontrar lá. Você vai ver se você está certa, lá no dia do juízo. Que se não der para nós ver aqui na terra, vamos ver lá no dia do juízo. A sua profecia contra a Bíblia, a sua profecia contra a profeta, a sua profecia contra a revelação. Não importa quanta igreja você pertenceu, não importa quantos jejuns vocês fizeram. Se estão contra a palavra do dia, vocês estão contra Deus.
Se vocês estão contra esse ministério hoje, vocês estão contra Deus, que esse ministério hoje não é meu, esse ministério aqui é Deus outra vez. Eu só estou aqui para te dizer essas palavras, mas o ministério é Deus. O profeta dos dias do irmão Brana diz, sou eu. Ele não diz isso. Ele diz, o profeta desse dia, o profeta dessa era é o Espírito Santo. A mesma coisa hoje, o profeta hoje não sou eu, mas o profeta desse dia, o profeta da era da noiva é o Espírito Santo. Agora, onde que o Espírito Santo estava? Em Brana. Onde o Espírito Santo está hoje? Você tem que ver onde o profeta do dia está manifestado. Deus em carne outra vez. Ainda que ele hoje fala através de um povo. Deus quer não só um pastor para esse ministério, mas ele quer um povo. Ele quer juntar o corpo, formar o corpo agora. O quíntuplo de Efésios 4:11 a 13. É um corpo que é perfeito. Ele é aperfeiçoado através desse quíntuplo dos trovões. Cadê eles? Vai na Bíblia, vai na mensagem. Talvez você comece a procurar homens por aí. Não procura homens por aí. Eu quero saber qual é o evangelista, eu quero saber qual é o apóstolo. Não, você já tem destacado um profeta. Tá bom. Você tem destacado o profeta, ele fez o trabalho correto, ele pregou, e o que nós temos que fazer como pastores, evangelistas e mestres, nós temos que comer esse livro e profetizar outra vez. Então, vamos ver se isso está acontecendo. O corpo está aí, nós fazemos parte desse corpo. Agora, muitos pensam que hoje o evangelismo, você vai sair pregando aí cura divina, que você é um evangelista. Não, você é um evangelista da terceira etapa. O que você vai fazer, além de mostrar para eles, vocês estão vindo aqui ao meu encontro para ser curado? Não, vocês já foram. Eu estou aqui para poder anunciar para vocês o evangelismo da terceira puxada. Deus tem um novo nome. Isso é evangelismo? Isso é mensagem de mestre? Não. O evangelista, o que ele tem para pregar hoje? O quíntuplo de Efésios que aperfeiçoa a igreja para o arrebatamento, não é aquele quíntuplo de Efésios que nós tivemos ensinando deidade para nós, a unidade. Até mesmo sem revelação, ensinando profeta, ensinando batismo. Não, hoje nós temos a verdadeira manifestação de Efésios 4:11 a 13, trazendo a perfeição dos santos. E a perfeição dos santos não vem apenas por conhecer batismo em nome de Jesus Cristo, vem por receber a revelação dos trovões, do novo nome. Isto é que aperfeiçoa, é o tempo da perfeição. O tempo da perfeição é o tempo do acabamento que culmina a casa. E não foi o tempo de Jesus que foi alicerce lá embaixo, não. Agora, por isso a Bíblia diz que ele é pedra de esquina e pedra de coroa, pedra angular de esquina, e logo ele é pedra de coroa, porque ele foi o alicerce e ele é o acabamento, a cobertura. Agora, no alicerce ele estava chamado Jesus, na cobertura ele chamou Brana. Amém. Vamos mais um pouquinho? Bem, aqueles que dizem que o povo de Deus vai se unir por meio de uma revelação coletiva. Eu desafio esta declaração. Esta é uma suposição atrevida e inválida em vista de Apocalipse 10:7. Porque Apocalipse 10:7, o que diz? Ele, no dia do toque da sua trombeta. Não é 2 homens, 3 homens, meia dúzia de homens, e nem coletivamente muitos homens, não. É apenas ele. Eu não estou negando que haverá pessoas na última era que profetizarão e que seus ministérios podem ser e ainda serão corretos. Eu não nego que haverá profetas como nos dias de Paulo, quando houve um chamado Ágabo, um profeta que profetizou uma fome. Eu estou de acordo com essas coisas, que essas coisas são assim. Porém, eu nego, segundo a evidência infalível da palavra, que haja mais que um profeta mensageiro maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que ao mesmo tempo tem um ministério para converter os corações dos filhos aos pais. Irmão Brandt diz assim, eu vou repetir isso aqui, eu nego. Então não adianta você falar que tem um ministério depois de William Branham em outro William.
Não tem mais do que um ministério, o profeta diz, não tem mais do que um ministério para revelar e para converter os corações. É só um ministério, e esse ministério estava no ministério de William Branham. Não está no ministério de mais nenhum homem. O ministério de William Branham, Apocalipse 10:7, está revelado os trovões ali, revelado o novo nome ali. Malaquias 4, São Mateus 17:11, Atos 3:19-21, sobre a restauração, converter corações de filhos a paz. Este estava no ministério de William Branham. E os 7 trovões divinamente revelados são que converterão os corações dos filhos aos pais. Não, ele não diz a revelação do batismo, apenas de crer que Deus é um e que tem um profeta, é que faz isto, que converterão. Ele diz não, a revelação dos 7 trovões são estes mistérios, verdades revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais. Laodiceia 38. Bem, deixa eu ir aqui agora à revelação mais importante da deidade. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:14 e Laodiceia 52. Eu quero ler o 56 de Laodiceia para me encerrar aqui, mas eu quero ler só o final, porque para o início do 56, 53, 54, formaria uma outra mensagem. Mas eu quero terminar aqui, nesta mensagem aqui. Aleluia. 56, Laodiceia. Bem para o final. Aqui está Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Ali está de novo, o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Amém? E se eu pudesse completar para você, eu diria, o Jesus do Novo Testamento é o Branham da revelação. É a mesma coisa. Ele vem aqui agora revelando, mas é outro Deus? Não, ele vem. Jesus não vem revelar outro Deus, o Filho não vem revelar outro Deus, e Branham não podia revelar outro Deus. Por isso Deus falou para ele, se você conseguir fazer com que as pessoas creiam em ti. Será que Deus não falou errado naquela hora, não, irmãos? Será que Deus queria falar, se você conseguir fazer as pessoas crer em mim? Não. Deus estava mostrando que no entardecer o povo precisava crer no Deus do entardecer. Deus estava ali no entardecer, num corpo de carne agora. No amanhecer esse Deus não casou, esse Deus não usou de sexo, esse Deus sofreu tentação. Ele foi tentado. O profeta é que diz que Jesus foi tentado por mulheres, mas nunca caiu. Não é como a perversão destes filmes, destes pervertidos que faz um Jesus que viveu com Maria Madalena. São os pervertidos, os incrédulos, imundos. Não é a questão disso. A questão é daquele que pode crer na manifestação de Deus quando veio em carne, não usou sexo. Mas quando ele vinha aqui para o casamento, ele então veio numa carne que usou sexo, porque houve um casamento natural e um espiritual. O natural era o homem mortal, e quando fez o casamento com a igreja, era a palavra revelada que saiu dos lábios deste homem mortal, chamado William Branham. A palavra, você não é casado por um homem, você é casado, o profeta diz, pela palavra revelada. Ele diz, o esposo é a palavra revelada. Lembra o parágrafo? Festa das Trombetas, 101. Será que é isso? O Rogerinho, se estiver ouvindo, ele lembra aí. Ou a união invisível da noiva, 101, 102, está nessas duas aí. O esposo é a palavra revelada. Bem, ouça, ó Israel,
O Senhor teu Deus é um Deus. O Novo Testamento não revela outro Deus. A revelação dos trovões, dos 7 selos, do novo nome, não revela outro Deus. Revela o novo nome desse Deus. Não revela outro. Jesus não revelou outro Deus no Novo Testamento. Ele revelou o Deus do Velho Testamento. Brana não veio revelar outro Deus nos trovões. Ele veio revelar o Deus dos trovões. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação de um e o mesmo Deus. Cristo não desceu para revelar a si mesmo. Ele não veio para revelar ao Filho. Ele não veio para revelar ao Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer ao Pai. Que a carne dava a conhecer ao Pai. Como, irmão Brana? Ele diz, ele nunca falou de 2 deuses. Vocês que falam de um pai e um filho como sendo 2, Brana também nunca falou. Jesus nunca falou. O Jesus do amanhecer nunca falou. O Brana, que é o novo nome no entardecer, nunca falou que são 2. Falou de um Deus. E agora, nesta última era, temos regressado à revelação principal. Eles pensam por aí que a revelação principal é Deus e seu Filho. A revelação principal é Deus em seu Filho. Era Deus em carne. Ele nunca falou de 2 deuses, falou de um Deus. E agora, nesta última era, temos regressado à revelação principal. A revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira, que é Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Povo do irmão Liveio, essas coisinhas vocês não pregam? Vocês pregam os versículos que Testemunho de Jeová prega? Prega o que Brana pregou. Ele e o Pai são um. Há um só Deus e seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Deus trabalha sempre com o nome humano para salvar o seu povo, porque o seu povo é humano, e o primeiro homem que caiu era humano. Deus teve que fazer o homem para redimir o homem caído, e no final Deus tinha que vir em carne, se fazer homem outra vez, para trazer o seu novo nome, porque o novo nome é o nome do casamento. Ainda que você tem parágrafo na mensagem do irmão Brana, o irmão Brana dizia o Senhor Jesus e a senhorita Jesus Cristo. Ele estava falando do homem e da mulher. O Senhor Jesus, a senhorita Jesus Cristo. Mas o que foi que Brana ensinou? É Jesus Cristo mesmo que descerá em carne. É assim que é o Senhor Jesus e a senhorita Jesus Cristo. É assim, aquele Senhor Jesus que desceu em carne, como chamava? Brana. Na terra era Brana, mas era Jesus que desceu em carne. E essa esposa de hoje também é a senhorita Jesus Cristo Brana. É a mesma. Pai Celestial, obrigado pela luz que o Senhor dá, porque o seu profeta diz, um gentil levará o seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil. E esse gentil, o profeta não podia dizer que era ele, mas nós sabemos que era ele, Pai. Um gentil que levou o nome de Deus, não o nome Jesus, o nome que é o novo nome, Bran, HM. Um gentil levará o seu nome. Obrigado, Pai, por esta luz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Riquezas mil deu-me Jesus e um lar tão lindo para morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar nos céus terei prazer. Meu Salvador
desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar ditoso em luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei.